Então, olha só, eu vou falar exaustivamente sobre realidades paralelas. Já há um número suficiente de pessoas para manifestar a linha do tempo que a nova ordem quer, a velha ordem. Ou seja, durante um tempo a gente coexiste com eles, tá? A gente vai vivendo junto. Se você não colocar muita sua atenção nisso, você consegue viver realmente uma realidade paralela a isso. Gente, basicamente eu tenho convivido só com pessoas que estão falando a minha linguagem. Eu tive que fazer uma opção e tive que deixar algumas pessoas para trás. Mas com isso dá pra gente manter a nossa vibração mais alta. E é importante lembrar que aonde a gente coloca a nossa atenção é aquilo que a gente vai vivenciar. Se você colocar sua atenção na escassez, você vai vivenciar a escassez. Se você colocar sua atenção na abundância, você vai vivenciar a abundância. Porque mesmo que eventualmente você esteja na escassez, foca no que tem de abundante, mesmo dentro da escassez. Porque aí você começa a dar mais atenção às pequenas coisas abundantes que tem na sua vida. A gente é adestrado, manipulado, ensinado a vida inteira desde pequeno a focar na escassez. Porque a escassez mantém a gente escravo desse sistema. Então, se a gente conseguir mudar nosso foco para a abundância, a gente vai quebrando a perna do sistema. O trabalho de formiguinha que a gente tem para fazer é não só de formiguinha para acordar outros irmãozinhos humaninhos, mas na verdade, olha só, às vezes você não precisa falar nada. Pela sua própria presença, pela sua própria atitude, pela sua própria postura, pela sua própria falta de medo, você já está, sem perceber, influenciando o humaninho irmãozinho, entendeu? Mesmo que não seja algo palpável, você está contribuindo para uma vibração coletiva que eventualmente pode chegar até o irmãozinho humaninho. Mas assim, você tem que lembrar que nem todo mundo está preparado para mudar a sua vibração. Existem mais pessoas que, por mais que a gente ame elas estão já tão condicionadas pela programação desse sistema que elas vão preferir ficar dentro dessa programação. Porque vai ser mais cômodo para elas, porque elas não têm noção de que é uma pseudo-comodidade que na verdade você vai estar ferrando com elas. Porque o sistema, o programa, a Matrix, ela é implacável e ela é muito sorrateira e ela é má. Entendeu? Mas enfim, não tem muito que a gente possa fazer com quem opta por não ver. A única coisa que a gente pode continuar fazendo é vendo, mostrando e optando por nos mantermos numa vibração, numa frequência que se diferencie da frequência das massas, de modo geral, que estão indo para o abatedouro. Porque estão inclusive fazendo fila para o abatedouro, né? Assim, de boa, assim. Então, assim, as pessoas que estavam hoje na rua manifestando, elas já estão vivendo numa realidade paralela de pessoas que estão há mais de um ano enfurnadas em casa para não pegarem vírus. São realidades diferentes. As pessoas que estão enfurnadas em casa usando máscara para não pegar vírus, aquilo é realidade para elas. As pessoas que estavam hoje na rua manifestando, aquilo é realidade para eles. Manifestar, se colocar para fora. E essa coisa de manifestação no momento, como eu vejo isso, é uma coisa assim, se botar para fora, é humano se botar para fora. A gente praticar, a gente vivenciar a nossa humanidade. E falar, mesmo que as autoridades não nos ouçam exatamente, falar para o universo, para forças maiores que nos governem, que nos comandem, enfim. Quer dizer, as forças maiores que nos comandam aqui são as forças mais, mas enfim. Deixar claro até para as forças do bem
que a gente quer exercer de novo a nossa soberania, que a gente está acordando, que a gente está enxergando o mal e que a gente não quer mais esse mal dominando a gente ou comandando a gente. Porque assim, o livre-arbítrio, eu já falei isso várias vezes, não vou falar de novo. O livre-arbítrio, ele tem que ser respeitado, porque as forças do mal só estão neste planeta por causa do livre-arbítrio. Eles nos manipulam para a gente dar o nosso livre-arbítrio e deles ficarem. E as forças do bem também respeitam o livre-arbítrio. Mas enfim, as forças do bem também respeitam o nosso livre-arbítrio. Então agora é a hora que a gente tem que falar claramente para elas que nós optamos pelo bem. Mas optar pelo bem passa por manifestar-nos aqui. Ai, peraí, eu vou ter que até refazer isso que eu tô falando, porque na verdade, assim, uma das maneiras de a gente se manifestar aqui é a gente integrando o que tem de bem e o que tem de mal em nós. Porque assim, esse é um mundo que a gente sempre viveu dualidade, de bem e mal, tá? Só que quando a gente nega o nosso mal, a gente está optando por não enxergá-lo. E quando a gente não o enxerga, a gente não traz luz para ele. Porque enxergar o nosso lado mal é trazer luz para o nosso lado mal. E, a meu ver, isso é necessário porque existe bem e mal dentro de nós. Não à toa a gente está nesse mundo. Mesmo que originalmente a gente não tenha sido criado com o mal dentro, em algum momento o mal entrou e ali ficou, tá? Então assim, a maneira que a gente tem de se livrar desse mal não é negando ele, não é fingindo que ele não existe, é integrando ele, é fazendo com que o seu lado luz abrace o seu lado sombra. Quando a luz abraça a sombra, quando ela integra a sombra desaparece. A sombra precisa ser integrada à luz. E aí o que acontece? Quando a gente passa a integrar dentro de nós mesmos sombra e luz, a gente quebra o sistema. Porque o sistema, ou esse programa, ele se mantém pela dualidade de sombra e luz. Ele se mantém com essa guerra de sombra e luz. Quando a gente consegue integrar isso dentro da gente, a gente manifesta diferente. E o sistema não está preparado para uma manifestação diferente da que ele fica imputando na gente o tempo todo. Então é um trabalho de formiguinha do caramba, eu sei. E passa em primeiro lugar, como eu falei hoje na live, pra gente ver toda a feiura que nos cerca.